Olá, irmãos e amigos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao canal. Deus vos abençoe. Há uma palavra de Deus para o seu coração. Palavra acerca da salvação, uma palavra de fé, de esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que precisamos de Jesus? Seria ele apenas uma opção que a religião aponta? Religião. O que é a religião? Se não o religare no seu sentido original. Religar o homem a Deus. E Jesus Cristo veio exatamente para fazer essa paz. Essa paz que no mundo não há. Essa paz porque Deus está irado também. A ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem. O profeta Isaías vai indagar: quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Crer é um dos atributos que Deus exige. Crer pela fé é algo que agrada a Deus. E em várias situações, Deus está permitindo questões que o homem questiona, questionamentos tais como: será que houve um dilúvio? Será que houve Jesus Cristo? E os céticos apresentam suas dúvidas, os céticos afirmam de forma errônea, sem crer, sem analisar as Escrituras, e não creem na palavra de Deus, na sua autoridade, na sua fidelidade aos cumprimentos do que nela está escrito. A arqueologia tem provado a fidelidade da palavra de Deus, tanto em termos geográficos, as terras bíblicas, as descobertas de manuscritos, as descobertas de que realmente grandes reis existiram, assim como Davi. Mas a dita ciência, que é composta por céticos incrédulos, só quer autorizar aquilo que outros documentos humanos podem comprovar acerca da palavra de Deus. Se algo puder ser confirmado por documentos, pela ciência, por algo que foi achado pela pá dos arqueólogos, então sim eles têm como embasar isso e ter como verdade. Mas não é assim a palavra de Deus. Apraz ao nosso Deus o crer pela fé. E Deus não tem que provar a sua palavra, pois se lhe apraz a fé, então estas questões que são objetos de indagações dos homens, que muitas delas, a grande maioria já foi desvendada, já foi confirmada pela própria arqueologia, pela própria ciência. A verdadeira ciência tem comprovado a palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. A Bíblia não é um livro que seja contado várias histórias. Ela é coesa em si mesma. Mais de cerca de 40 escritores usados por Deus receberam o sopro de Deus, a inspiração divina, e escreveram a mais bela história de amor para a humanidade. Ela tem um tema central que é Jesus Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse aponta para Jesus Cristo, aponta para aquele que viria para tirar o pecado do mundo. E Isaías vai dizer: quem creu na nossa pregação,
Então hoje, as indagações acerca da própria palavra de Deus pelos céticos é algo que manifesta os seus próprios corações. E Deus tem permitido que seja assim, porque é pela fé que se agrada a Deus. Nós nos apoderamos das promessas pela fé na palavra de Deus e temos como a infalível, inerrante palavra de Deus. E já tem se cumprido várias profecias confirmadas. Várias profecias já estão comprovadas que se cumpriram ao longo da história. E o que há de vir virá e não falhará, né? A menor das letras, né? Não passará nada sem que venha o cumprimento da palavra de Deus. Então, neste momento de indagações, a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus continua viva e eficaz. E ela é um milagre. A palavra de Deus é um milagre entre nós. Ela tem suscitado grandes inimigos. Ela tem suscitado adversários. Porque as pessoas que leem a Bíblia e não creem, não gostaram do seu modus vivendi sobre condenação. Não gostaram de ver o seu pecado condenado. Porque a Bíblia condena o pecado. E a grande maioria dos que não creem na palavra de Deus e se fizeram inimigos da palavra de Deus é porque não gostaram de ver que o seu modus vivendi estava debaixo de condenação. Então resolveram eles lutar contra os aguilhões de Deus. Mas a palavra de Deus tem se cumprido fielmente a cada momento da história humana. A cada momento, Deus está no comando, Deus está no domínio. Vemos várias histórias de reis proclamando que Deus tem o domínio sobre os reinos deste mundo. Você vai lembrar de Nabucodonosor, que no seu reino passa por uma grande experiência, quando no seu orgulho ele diz que tudo que aquelas maravilhas que vinham sobre o seu reino foi ele mesmo que conquistou. Então Deus tira o seu reino por cerca de 7 anos. Ele vira um animal. Ele vai para as relvas do campo. E ele, como um animal ali, ele vive até que volta o entendimento. E ele reconhece o Senhor. E depois ele fala do Senhor. Que o Senhor é o Rei dos céus e da terra. Que ele pode dar o reino a quem ele quiser. Que ele levanta e que ele abate. E todo o domínio está sobre ele. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, Senhor eterno, Jeová, Jeová dos exércitos de Israel. O Senhor poderoso nas batalhas. O Senhor que está conosco. Né? O Salmo 46 vai dizer, para nos aquietarmos e sabermos que o Senhor é Deus, que será exaltado sobre a terra, que será exaltado sobre as nações, né? As nações se levantam, se esbravejam, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalado. Assim é aquele que confia no Senhor, confia na sua palavra, jamais será abalado, porque sabe que a sua história, a sua vida está na mão de Deus. Uma das frases mais impactantes que tenho provado é: a minha vida está na tua mão, Senhor. A minha vida está na tua mão, Senhor. Há poder nesta frase, há poder nesta palavra. Quando você afirma que a tua vida está na mão do Senhor Jesus, você está declarando o poderio do Senhor sobre a tua vida. Você está declarando que o Senhor tem poder sobre a tua vida, que o Senhor batalha as tuas batalhas, batalha a tua causa e que ele te cerca de cuidado. Agora, quem creu, como diz Isaías 53? O aspecto vicário de Cristo parecia que afastava as pessoas. Parece que não havia nada de agradável nele. Mas este era o Cristo sofredor. A palavra vicário significa substituto.
Ele tomou nesse contexto todo de Isaías 53 o sofrimento que era meu, o sofrimento que era teu. Ele foi o sacrifício substituto. Ele morreu em nosso lugar. Ele se fez pecado por nós. Ele desceu para que possamos subir. E quando Isaías pergunta quem creu na nossa pregação, remete também não só àquele tempo, mas os dias de hoje, a qual o Filho do Homem disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A palavra de Deus tem sido atacada, tem sido objeto de dúvida pelo sistema mundano. As instituições a têm retirado de seus estabelecimentos. As bibliotecas públicas, agora, sobre força de lei, querem tirar a palavra de Deus. Mas ela está guardada no céu. Ela está firmada no céu, como diz o Salmo 119, 89. Passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. E ela está gravada em muitos corações que foram transformados pela palavra de Deus. A palavra de Deus subsistirá eternamente. A palavra de Deus será aberta no juízo final e será um dos livros que condenarão a multidão de pecadores que rejeitaram o evangelho de Cristo. Você lembra do que Jesus falou? Quando falava com os escribas e com os fariseus: não sou eu que vos condeno. A própria palavra que vos tenho dito as condenará no último dia. A palavra de Deus também será aquele instrumento de juízo contra os escarnecedores, contra os que a duvidaram, contra os que a rejeitaram. A palavra de Deus vive em teu coração. Ela é o mel que nos deleita. Ela é a espada do Espírito. Ela é o martelo que esmiuça a penha. Ela é gozo, paz e alegria. Nela meditamos e arde o nosso coração quando meditamos na palavra de Deus, porque Jesus disse acerca dela: são elas que testificam de mim. Olhais para as Escrituras, elas mesmas testificam de mim. E aqueles religiosos fariseus não creram em Jesus Cristo, a palavra, o Verbo de Deus. Quando ele veio, no tempo sobremodo oportuno, no dia da visitação, a palavra de Deus foi rejeitada. A palavra de Deus que tem no seu âmago o amor. A lei seria cumprida pelo amor, mas aquela geração de religiosos rejeitou a Jesus Cristo com ódio cruel. Então, Isaías, há muitos anos, já tinha profetizado: quem creu na nossa pregação. Mas aqueles que foi revelado, o braço do Senhor foi subindo como um renovo de uma terra seca, que não havia parecer nem formosura, né? Mas ali, naquela situação de pecado, onde a família estava dividida, onde havia ódio na família, onde havia guerra entre os seus, né? Entre os irmãos de Jesus Cristo, ele veio para os seus. Ali quem teve o privilégio da graça de Deus, de crer no unigênito Filho de Deus, sentiu alívio, sentiu Jesus como aquele que tira o fardo pesado, aquele que apresenta a suavidade, né, do seu jugo. Né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Multidões encontraram descanso para as almas, encontraram a fé e a esperança. Os próprios discípulos, mesmo que com o decorrer do tempo vieram a entender o arder no coração, depois que Cristo ressuscitou e lhes falava pelo caminho, como foi o encontro a caminho de Emaús com aqueles dois discípulos, onde Jesus expõe a palavra de Deus, onde Jesus expõe que convinha que ele sofresse, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Enquanto eles ouviam, depois eles afirmaram: porventura não ardia em nós, em nosso coração, enquanto eles expunha as Escrituras, porque os olhos deles se abriram diante do partir do pão. Que neste sentido espiritual,
em que Cristo partiu a sua carne. Sua carne foi partida na cruz do Calvário. Os nossos olhos possam abrir, os nossos olhos estejam abertos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque nada pode atrair o pecador, senão esta frase: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Infelizmente vivemos tempos terríveis nas igrejas até, onde a atração tem sido tudo, menos o Cordeiro de Deus. A atração tem sido diversão, a atração tem sido prosperidade, a atração tem sido tantas coisas que não estão agradando a Deus, que não são o evangelho da paz, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas que você possa crer na pregação do evangelho. A pregação, o que é a pregação? Senão alçar voz sobre uma verdade de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O que é a pregação senão o testemunho de Jesus Cristo, o Espírito da profecia? O que é a pregação senão o ensino da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O que é a pregação senão o anúncio das boas novas de salvação, de que hoje é um sacrifício vivo, santo e agradável, que nos livra da ira futura, nos livra da ira de Deus. Há sim um Deus irado até hoje, mas aqueles que fizeram provisão, aqueles que querem a proteção, vai dizer a palavra de Deus, façam paz comigo, diz Deus. Aqueles que querem a minha proteção, façam paz comigo, diz o Senhor. E essa paz só pode ser feita no Calvário. Essa paz só pode ser feita pela cruz de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem creu na nossa pregação, que você possa ser um daqueles que creu no unigênito Filho de Deus, que tirou e que tira o pecado do mundo. E que, ao aceitá-lo como Senhor, você vai ter uma vida nova. Quando você declara que Ele é Senhor da tua vida e pede para que Ele perdoe os teus pecados, você vai sentir a paz, o gozo e a alegria da salvação. E você estará livre da ira futura. Que você possa fazer provisão para a tua alma no tempo que se chama hoje. Tempo da graça. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele tira quando você o aceita e pede perdão dos seus pecados. Ele tira o pecado da tua vida. Mas virá o tempo que Ele vai tirar o pecado do mundo através da sua ira. Não só o pecado, mas também o pecador será extinto da face da terra. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, no ano aceitável e no dia da ira. Qual vai ser a tua escolha? Que você possa escolher no ano aceitável, porque no dia da ira será tarde demais. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, né? O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.